Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web, disciplina de Back-end. Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho os conceitos, e a parte prática também, a gente já vai iniciar a parte prática sobre variáveis e também operadores condicionais, tá? A gente vai trabalhar o i, o ou, também vamos trabalhar, conhecer uma coisa muito importante que se chama concatenação no PHP, tá? Para a gente trabalhar os nossos conteúdos nas páginas que serão exibidas no nosso sistema, tá bom? Então, inicialmente, o livro que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar, PHP, para quem conhece PHP, ele traz uma definição de variável para a gente que é a seguinte. As variáveis servem para armazenar dados que podem ser usados em qualquer ponto do programa. Cada variável está associada a uma posição de memória de seu computador, né? A definição é bem superficial, né? Mas buscando conceituar variáveis, né? O que a gente pode pensar disso? Variável é uma coisa, um espaço na memória do seu programa, do seu sistema, né? Que ele vai temporariamente armazenar valores, né? Esses valores podem variar o tipo. Por exemplo, eles podem armazenar um nome, eles podem armazenar uma data de nascimento, uma data de aniversário, uma data de inclusão em um cadastro. Eles podem armazenar textos curtos ou longos. Eles podem armazenar valores numéricos, que seria ali também valores inteiros ou valores decimais, né? Então, tudo isso aí dá para a gente trabalhar nas linguagens de programação. E uma coisa muito interessante no PHP, né, para a gente começar a entender o que é variável, né, como que a gente trabalha com esse conceito de variável na prática, é que ela é um pouco assim, bem mais simples do que outras linguagens de programação. Por que eu digo isso? Porque no PHP a gente não tem a preocupação de definir o tipo dessa variável. Basta a gente declarar ela e fazer a atribuição de valor, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Outros tipos também que a gente pode entender como variável, né, que são esses espaços de memória, esses espaços no programa que a gente pode armazenar, a gente consegue também armazenar objetos e a gente também consegue armazenar vetores, né, que é um conceito que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Né? Vetores nada mais é do que um conjunto de valores, né, que podem ou não seguir algum tipo de padrão. Então vamos lá. Eu criei aqui dentro do nosso espaço do sistema que eu havia organizado antes, né, para a gente trabalhar essa questão das variáveis. Então, ó, eu criei essa página variáveis.php aqui, né? Vou abrir a tag PHP. E aqui embaixo eu vou começar, né, com uma declaração de comentário, por exemplo, aqui será a minha primeira variável, né? E aqui eu começo declarando todas as variáveis do PHP com o caractere $, tá? Com $. Então aqui eu posso ter, por exemplo, uma variável de nome texto, né? E eu posso atribuir a essa variável, ou seja, eu posso colocar dentro dessa variável um texto, né? Por exemplo, eu me chamo Paulo Oliveira, né? E como todo comando em PHP, a gente tem que colocar o finalizador, né? O ponto e vírgula para o PHP entender isso. Então quer dizer que essa frase, né? Essa frase eu me chamo Paulo Oliveira, ela já está dentro da nossa variável texto. E se vocês bem lembrarem, a gente consegue imprimir isso aqui para a pessoa lá na tela do navegador, né? Então, ó, comando para imprimir
o texto na tela. E aí a gente dá um echo e coloca a variável texto aqui, né? Com o ponto e vírgula finalizando. Detalhe importante, a gente pode fazer isso aqui, ó, colocar um aspas? Pode, vai funcionar tranquilo, tá? Então, ó, vamos só organizar isso aqui lá, Ctrl S, vamos lá no navegador e dá um F5. Tá aqui o texto, eu me chamo Paulo Oliveira, tá? Como a gente trabalhou na aula passada alguns caracteres também de programação, de HTML, a gente pode inserir aqui, fazer essa junção, né? A gente pode trabalhar com strings em PHP e pode também imprimir códigos HTML. Então, se eu quiser, por exemplo, esse conteúdo, esse texto aqui no H1, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma aspas duplas e aí eu insiro o meu H1 aqui, tá? Barra H1 e aí fecho a minha aspas, né? Aí dá um Ctrl S, vamos lá ver o que aconteceu e tá lá a formatação em HTML, né? Ou seja, eu tenho um conteúdo HTML aqui, né? E dentro desse conteúdo HTML eu tenho uma variável, tá bom? Tem uma variável. Um detalhe importante, se eu colocar aspas simples aqui, o que vai acontecer? Ele vai exibir alguma coisa que não é o conteúdo da nossa variável. Por que ele está exibindo esse $texto? Porque a aspa simples, ela faz o entendimento de exibir apenas string, né? E o que está dentro dela, o que tiver dentro dela, se não for código HTML, ela vai exibir tal qual como é, né? Então, olha só, o $texto que assumiria um valor da nossa variável aqui em cima, agora ele vira só $texto. Então, tenham esse cuidado, né, de declarar, fazer a impressão dos nossos códigos com aspas duplas e nos casos que vocês quiserem exibir aspas simples, né, somente texto, aí vocês tomam cuidado aí para a gente não perder essa questão. Agora é o seguinte, Ctrl S, vamos voltar lá só para atualizar, eu me chamo Paulo Oliveira, né? Uma outra questão que a gente pode fazer aqui são os operadores de concatenação, tá? De concatenação. Como que concatena, como que junta códigos e conteúdos, né? Eu vou alterar isso aqui, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a declaração de uma variável nome, né? E dentro dela eu vou colocar Paulo Henrique, ok? Aí aqui embaixo eu vou colocar uma variável que se chama sobrenome, tá? Ok, vamos colocar Santana de Oliveira. Oliveira. Ponto e vírgula nas duas. E aqui eu vou colocar assim, ó, nome completo. Como se fosse uma pequena estrutura, né? Nome completo. Vou dar um Ctrl S e vou mandar exibir esse texto inicial lá na nossa página. Então, ó, F5, nome completo. Aí vou fazer um echo aqui, não, aqui embaixo. Vou fazer um echo e vou colocar um HR, que vai ser uma linha, né, no HTML. Vou dar um ponto e vírgula aqui, só para a gente enxergar como que vai ficar. Então seria assim, ó, vai ficar mais ou menos assim, né? E aqui embaixo vai vir o nome completo. Então como que a gente faz para fazer o print desse nome completo aqui? A gente vai fazer um echo, né? Vamos colocar o nome, né? E aí, o que concatena, o que junta as variáveis no PHP, variável, texto, né, caracteres HTML, é o pontinho, o ponto final mesmo. Então, nós vamos fazer um ponto final e
vamos escrever o sobrenome, tá? E fechar com o nosso ponto e vírgula. Então vamos lá ver o que aconteceu. Ctrl S e F5, apareceu lá Paulo Henrique Santana de Oliveira. Mas temos um pequeno porém aqui, que o Henrique e o Santana, eles estão juntos, tá? Como que a gente faz para resolver isso? A gente pode voltar lá, tem duas formas, né? Ou a gente volta aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor na videoaula, ou a gente volta aqui, dá um espaço, né? Ctrl S, volta lá e tá resolvido o problema. Ou a gente deixa isso de mão e vai lá e concatena um espaço lá na impressão das variáveis. Então, como que eu faço para concatenar um espaço? Eu simplesmente, depois do pontinho aqui, eu faço isso. Abro aspas duplas, dou um espaço, fecho aspas duplas e coloco um ponto novamente. É isso. Esse é o resultado da nossa concatenação de caractere, né? Aqui pode ser caractere, aqui pode ser um código HTML, por exemplo, né? Eu poderia ter aqui, por exemplo, um e-comercial NBSP, ponto e vírgula, e funcionaria, porque esse código aqui, HTML, ele representa um espaço. Então vamos voltar lá e F5, tá lá o espaço. Se eu apagar o NBSP aqui, né? Olha, eu não tenho nada aqui entre aspas duplas. Vamos voltar lá e vai voltar para a mesma situação. Se eu fizer o espaçamento aqui dentro das aspas duplas e voltar lá, o que eu tenho? O espaço aqui bonitinho, né? E aí eu gostaria de, por exemplo, eu gostaria de colocar um outro nome, né, embaixo, por exemplo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu posso nomear isso aqui para nome 1, né, sobrenome 1, ok? Posso fazer isso sim. Quando se trata de variáveis no PHP ou em qualquer outro programa, é recomendável que a gente inicie os nomes aqui das variáveis com letras, tá? Com letras. E a gente pode, depois disso, fazer a declaração de nomes, de números, tá? Junto aos nomes. Então aqui eu posso ter, por exemplo, nome 2, né? E aqui eu jogo um outro nome, por exemplo, Isabela. E o sobrenome 2. Sobrenome 2. E aqui eu jogo Santana de Oliveira, que é o sobrenome, né? Aqui embaixo, o que eu posso fazer para que isso não fique na mesma linha, né? Porque se eu concatenasse aqui, o que ia acontecer? Ela ia ficar na mesma linha. Paulo Henrique Santana de Oliveira, Isabela Santana de Oliveira. Eu posso concatenar aqui o que? Um caractere de quebra de linha, que é no HTML o nosso BR, né? Vou colocar aqui o BR e ponto e vírgula, aqui aspas duplas, né? Dentro de aspas duplas. Então vamos lá, Ctrl S, né? Agora vamos fazer um echo de novo no nome 2, concatenado com o nosso espaço, concatenado com o nosso sobrenome 2, né? E ponto e vírgula no final. O que está faltando aqui corrigir? O nome 1 e o sobrenome 1. Vamos dar um Ctrl S para ver o que a gente descobre lá. E tá lá Paulo Henrique Santana de Oliveira, Isabela Santana de Oliveira. Notaram aqui que nosso espaçamento aqui, com nossa concatenação do caractere em branco funcionou, né? Então vamos voltar lá. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui também. Agora, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode jogar tudo isso dentro de uma variável, tá? Como que a gente faz isso? Nós podemos fazer o seguinte.
variável tudo, né? Recebe nome 1, ponto, concatena com espaço, concatena com sobrenome 1, concatena com o nosso BR, que é o caractere especial, especial não, né? Caractere HTML, concatena com nome 2 e concatena com o nosso espaço e por fim concatena com o nosso sobrenome 2. E aí, ponto e vírgula. Então, hecho, vamos só dar um BR aqui, para a gente não se confundir, né? Ou então a gente faz isso, ó, comenta aqui, e aí a gente dá um hecho no tudo, tá? Então, hecho tudo, vamos lá ver o que aconteceu, F5 e tá aí o nosso resultado, né? Então, a gente concatenou tudo isso aqui. A gente pode também fazer o seguinte, para não ficar muito extenso, né, essa linha, né, de concatenação, a gente pode fazer o seguinte, esse tudo aqui, ele recebe primeiro o nome 1, né, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem, ele recebe aqui o nome 1, recebe o espaço, recebe nome 2 e recebe o BR, tá? E aqui a gente finaliza o comando, né, com esse primeiro nome. E aí, como a gente quer juntar mais um pouco de coisa, né, nessa variável tudo, a gente vai fazer o seguinte, tudo, ponto, recebe, né? O que que isso faz? Ele concatena mais uma coisa, né? Porque se eu fizesse só isso aqui, ó, só recebe, aí eu vou colocar o nome, deixa eu dar um Ctrl X aqui. Se eu fizesse isso aqui, né? O que ia acontecer? O tudo que já tinha um conteúdo nome 1 e nome 2, aliás, nome 1 e sobrenome 1, ele ia sobrescrever, né, com o conteúdo de nome 2 e sobrenome 2. Da forma que na medida que eu coloco esse ponto final aqui antes, ele faz a junção, né? Ele faz a junção. Ele recebe e mantém o que já está dentro da variável. Então vamos dar um Ctrl S. Vamos lá no nosso HTML e vamos dar o F5, né? Nada mudou. Então, ó, só por desencargo, né, para vocês verem que se faltar uma coisa da zebra, olha só, vamos apagar o ponto final, Ctrl S, Alt Tab, F5. Só vai ficar a Isabela, mesmo que o Paulo Henrique Santana de Oliveira já tivesse dentro da variável, que é a questão da sobrescrição que eu falei para vocês. Então, muito cuidado, fiquem atentos a isso, né? Para a gente ir pegando essas manhas mesmo de desenvolvimento. Uma outra questão, né, que a gente pode pensar é o seguinte, na programação a gente tem o costume de fazer esse tipo de declaração aqui, ó. Por exemplo, nome completo, né? Paulo Henrique Santana de Oliveira, ok? Percebam o seguinte, ó, a primeira palavra eu inicio, isso é uma prática minha, né? Na minha opinião, uma boa prática, né? A gente inicia com a inicial aqui da palavra minúscula e depois a gente coloca maiúscula para as iniciais das demais palavras, né? Por quê? Porque na hora de programar isso aqui facilita muito o nosso trabalho, né? Aqui da mesma forma, nome, aqui a gente pode pôr nome completo 1, aqui nome completo 2, né? E aí a gente joga aqui o Santana de Oliveira dentro desse cara aqui, né? Então a gente pode fazer o seguinte, né? Lá nós podemos voltar lá e fazer simplesmente isso, ó. Nome completo 1, concatenado com o nosso BR, né? E depois nome completo 2.
lá dentro da nossa variável tudo, né? Ou aqui, para ficar mais interessante, nomes, a gente pode trocar o nosso nome da variável aqui, né? Só para a gente ter uma clareza maior, porque enquanto a gente está programando, a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque a gente vai revisar esses códigos, eventualmente, quem vem depois também vai revisar esses códigos, né? Então, ó, o que não for preciso também, tira isso daqui. Então, Alt Tab, F5 e tá lá os nossos nomes, né? Concatenados, inclusive com o BRzinho aqui, né? Do final da linha. Mais uma coisa, pessoal, o que dá pra gente fazer aqui? Percebam aqui, ó, que a gente tem uma pequena... isso aqui é mais características de programação quando a gente vai tendo contato, né, com frequência. Se a gente tivesse uma listinha pequena de pequenas declarações, né, de variáveis, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode dar um tab, né? A gente pode dar um tab e colocar tudo no mesmo alinhamento. Isso aqui é o gosto da gente mesmo, né? Vai fazer diferença isso aqui? Não, não vai não. Eu digo assim nesse caso aqui, ó. Isso aqui é mais questão estética. Por exemplo, a gente tem nome, uma variável nome, que a gente joga dentro dela algum nome, né? Por exemplo, João, dá um ponto e vírgula aqui. Aqui embaixo a gente tem uma variável com nome um pouquinho maior, né? E aí a gente coloca João da Silva, por exemplo. Ok? Aí fica meio feio aqui, né? Fica difícil de entender, alguma coisa assim, né? Então a gente faz essa tabulação aqui só para ficar mais alinhadinho aqui, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma variável data, nascimento, que é maior ainda, né? Então a gente coloca aqui, por exemplo, 1/9/1992, por exemplo, né? E aí, particularmente, eu prefiro fazer isso aqui, ó. Eu faço a tabulação para ficar tudo alinhadinho, né? Para visualmente ficar melhor as nossas práticas de programação, né? Enfim. Um detalhezinho, né? Já que a gente está fazendo essa observação aqui, vamos fazer uma coisa. Tem uma função do PHP, né? Que é a date, tá? A gente pode jogar um formato de data aqui, nesse sentido aqui, ó. D, M e Y, maiúsculo, tá? E aí vamos jogar lá, vamos dar um echo, vamos concatenar aqui a nossa, com um BRzinho, para a gente quebrar a linha, para a gente ver o que a gente tem como resultado desse cara aqui de cima, né? Então, vamos criar aqui nome do João, né, uma variável, e recebe nome, concatenado com um espaço, né, porque a gente não deixou espaço ali em cima, concatenado com sobrenome, até aqui, não, aí tá certo. Vamos concatenar agora com espaço de novo e vamos concatenar com a data de nascimento dele, né? Provavelmente vai sair a data de hoje, mas é que eu quero mostrar para vocês só como que o PHP guarda isso. Ele tem uma função específica, né, que chama date, que busca a data de hoje. Muito útil mesmo. Então vamos lá, vamos armazenar aqui como se fosse a data de nascimento do João. Data, nascimento, né? Ponto e vírgula, e aqui embaixo a gente dá um echo, nome do João, né? Bom de programar no Sublime é isso, aí ele faz um autocomplete para a gente e busca o que já tem de função, né? O que já tem de variável acima.
Então vamos dar um Ctrl S aqui, vamos lá ver o que aconteceu. E, opa, tem aqui um monte de coisa. Variáveis, linha 19, aqui chegou o João da Silva. Detalhe interessante, pessoal, é que ele tá, olha só, aqui, como a gente não declarou na página que a gente está gerando aqui, o char7, ele faz essa acentuação aqui, mas vocês já sabem disso, né? Então, a tilde, ponto e vírgula. Então, a data de nascimento tá com problema aqui, né? Vamos ver o que ele tá acusando. Date, sim, precisa da aspa simples, tá? Vamos fazer um Ctrl S aqui, dar um F5 lá na página e tá lá, 1º de agosto de 2020, né? O João da Silva, como se ele tivesse nascido em 1/8 de 2020. Então isso aqui é muito útil, né? Para a gente usar nos nossos sistemas, tá? E essa questão aqui do ponto e o igual, né, que é uma junção de coisas, né, a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente tiver fazendo os nossos sistemas, porque muitos sistemas a gente tem que guardar, armazenar quem fez o quê, né? A gente chama isso de log, né, de registro, né, registrar o que cada um fez no sistema. Então normalmente a gente guarda essas informações, o nome do cara, o login do cara, a data e hora que ele fez, né? Essa questão aqui. E aí a gente vai usar esse operador aqui, né? O ponto igual, para a gente trazer um registro de log que já está armazenado no banco de dados e acrescentar nesse registro quem mexeu por último, por exemplo, né? Por exemplo, um registro escolar, né? Vamos imaginar aí um sistema escolar. Pode ser que a Maria, que é a secretária do turno da manhã, mexe na matrícula de um aluno e por engano, a secretária que trabalha à tarde, que é a Joana, ela faz uma exclusão sem intenção de excluir, né? Então, pelo registro do log, dá para saber qual das duas fez a exclusão do registro, por exemplo, né? Um exemplo muito simples. Bom, pessoal, vamos... Então, o que a gente viu aqui? A gente viu o conceito de variável, né? Como que faz a atribuição de um valor a uma variável, né? A gente viu também a questão de concatenação, né, com elementos HTML, com elementos textuais também, né? A gente viu a questão da concatenação aqui de um valor que já existe numa variável, mais o que vem depois, né? Nesse caso aqui, nomes, recebeu o nome completo 1 e depois recebeu acrescentadamente, né? Não sei se existe essa palavra, acrescentou o nome completo 2, né? E para finalizar aqui para vocês, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um BRzinho aqui, só para a gente ver o que eu comentei com vocês. Ó, eu posso ter, por exemplo, uma variável idade, né, que recebe, por exemplo, uma idade de 32. Né? Detalhe, quando esse valor é numérico, não precisa de aspas, nem duplas, nem simples, tá? Isso é muito importante. Então, vamos fazer um echo lá no idade, né? Echo, idade, ponto e vírgula, vai imprimir para nós, né? Tem que imprimir esse 32 aqui. Então, vamos lá, F5 e tá lá o nosso 32, tá bom? Agora, pessoal, não vou delongar muito nisso aqui. A gente tem a opção de fazer, operações básicas, né, com esses valores aqui. Então, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente tendo essa idade aqui, né, melhor, vamos colocar aqui num 1, que seria um número qualquer, né, vamos colocar um 3,
Nós temos também o num2, que poderia ser um número 24, por exemplo, 22. Nós temos aqui o resultado, né? E esse resultado, ele pode receber uma operação aritmética, né? Entre esses dois aqui. Por exemplo, poderia ser num2 menos num1, né? E aí aqui embaixo a gente dá um eixo no resultado, né? Para ver o que aconteceu aqui. Aqui no idade, né? Vamos tirar esse idade aqui, só para que dava para vocês verem lá. Vamos ver como é que ficou então. F5, ó, 19. Então 22 menos 3, 19, né? E aqui, ó, a gente pode fazer várias coisas, né? Várias operações e depois mandar imprimir aqui. Então, ó, o resultado, agora a gente sabe concatenar, né? O resultado da operação é, dois pontos, fecha aspas e pontinho para concatenar o valor da variável resultado, tá? Ctrl S, vamos lá. Então a gente tem o resultado da operação é 19, tá? Aqui tá com esses erros de pontuação, porque eu não coloquei o char7 lá, como eu falei para vocês. Então, ó, o resultado da operação é 19. E assim vai, né, pessoal, com os outros, com divisão, com subtração, com multiplicação, enfim. Muito útil também para nós na programação. Agora, vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu vou passar para vocês o conceito de... nós vamos trabalhar estruturas condicionais, né, que são o famoso se, né? Também vamos trabalhar a estrutura case, tá? E também vamos trabalhar funções, tá bom? Nós vamos fazer uma brincadeirinha com funções aí para vocês aprenderem a trabalhar com isso. Se der tempo, na próxima aula a gente vai trabalhar o conceito de vetores, que é uma coisa que a gente vai usar demais no nosso projeto aí, no nosso projeto final, durante o nosso curso, tá bom? Então, até daqui a pouco, até a nossa próxima aula.